Você falou que a Chiclete ela foi uma coisa de uma equipe e de uma época. A Circo Editorial é a história de uma equipe e de uma época. Por que de uma época? Porque todas essas pessoas foram criadas dentro da imprensa independente lutando contra a ditadura. Poderia haver, estava proibida a concentração lá do São Francisco às 5 horas. Não vai haver concentração lá do São Francisco às 5 horas, só isso. Eles contrariaram a ordem do governo, minha senhora. Queremos eleger o presidente do Brasil. E todas essas pessoas, entendeu, tinham uma relação de comportamento já diferenciada. Eram pessoas mais liberadas sexualmente, o pessoal fumava maconha, ninguém morria por causa de um bar de chifre, entendeu? Então, isso é o resultado de uma época. E essas pessoas sempre quiseram fazer essas coisas, de humor, de comportamento, de histórias mais avulsas, mas dedicaram muito tempo da vida delas à questão política. Nós nunca achamos sucesso quando prendemos alguém. Nós gostaríamos que o mundo fosse sempre risonho e alegre. O que você está vendo esse acervo aqui é o que é uma pré-história da Circo e uma fase contemporânea da Circo. Toninho Mendes era um garoto apaixonado por quadrinhos da Casa Verde. Ele falava muito num cara chamado Manuelzão. E o Toninho gostava muito de colecionar gibi. Tinha o Manelão, que era O cara ficava na feira que vendia, trocava gibi velho, a gente colecionava, tinha coleção de super-heróis lá, Fantasma, Batman. Se eu não me engano, o nome acho que era Jamelão. Sempre falava desse cara, Jamelão. A banca do Jamelão. Que na verdade não era uma banca. Ele abria ali e ficava ali as revistas. Todo sábado tinha uma feira na Casa Verde e Toninho, ele ia lá comprar gibis, trocar gibis. E esse cara, ele colocava que foi muito importante na vida dele. Meu pai pediu para trabalhar lá, para começar a vender revistas. Ele tinha as revistinhas deles com 8, 9 anos. Você não lembra o nome dele, né? Eu só conheço ele como Manelão, eu nunca perguntei outro nome para ele. O cara não veio. E foi meio que uma coincidência, não é que eu planejei. Não foi uma coisa assim que eu falei, não, eu vou lá ajudar. Só tinha quadrinho internacional. E aí que ele provavelmente teve essa ideia de juntar os amigos e fazer aí o quadrinho nacional. Tem uma guinada mental, intelectual, em 69, ele tinha 15 anos de idade, e ele dá de cara com o Pasquim. Quando ele vê o Pasquim, ele fala, poxa, é isso aqui que eu queria dizer, isso aqui que eu queria fazer. Mas ele não tem oportunidade nesse sentido, ele era muito garoto. E ele vai ter no jornal Versus, né? Que era fazia parte do grupo de jornais alternativos que lutariam contra a ditadura e pela abertura política. Para lembrar que existiam muitos tabloides tratando, né, de humor, com muitas coisas de humor, dentro dos tabloides, como Opinião, Movimento e a revista Versus, onde o Toninho participava. E essas revistas, elas reuniam muitos cartunistas. Meu irmão era ligado ao pessoal do Partidão, coisa do tipo, mas a gente chegou na época do vestibular, inclusive, ele foi preso, porque foi estudar na casa de uns amigos que eram ligados ao partido. Aí quando ele chegou lá, tinha acabado de tirar a carteira de jornalista, como a minha de músico, ele tinha uma carteira de jornalista. E fomos deixar um saco de café pro cunhado no quinto andar. Tocamos a campainha, abre a porta um cara de metralhadora. Documento, pô. E a primeira vez que me pedem um documento, eu estava com a minha carteira de trabalho novinha. Eu dei pro cara que falou, jornalista, vamos entrando. O número de cartunistas paulistanos era muito grande e participavam desses jornais, que eram tabloides. O que eu fazia, que era o Vaca Amarela, também era um tabloide. E, assim, foi raramente visto nas bancas. Porque também nós pegamos um período com esse negócio dos tabloides, do que toda banca que expunha tabloide corria o risco de ser incendiada. No tempo da ditadura mesmo, a censura pesada, tinha um redator em cada redação de grande jornal.
Ou o Estadão publicava Camões no espaço das matérias censuradas, ou o Jornal da Tarde publicava receita de bolinho. O jornal não publicava nada. Eu fiquei uma semana incomunicável. Fomos primeiro para o DOPS, depois para o Presídio Tiradentes. Uma semana assim que eu fiquei incomunicável. Ficou preso 3, 4, 5 dias e perdeu o vestibular. Minha mãe desmaiava na rua, procurando e tal. Isso era a imprensa na ditadura. A abertura política ela vai de 1975, quando se acaba com a censura prévia às redações dos jornais, né? Os jornais assumem a responsabilidade de serem censurados. Não havia mais aquele censor dentro da redação. Em 1980 você tem o fim da censura ao sexo, né? Aos filmes e às revistas de sexo. Em 1984 você tem a eleição indireta, né? Em dezembro de 84. E o país volta aos civis em março de 85. Então, esse processo todo durou 10 anos. A abertura política durou 10 anos. Evidentemente, foi muito importante para os quadrinhos brasileiros essa passagem da ditadura clara e mais violenta e mais agressiva do período Médici para o final dos anos 70, quando, apesar de ter as prisões e a morte do Vladimir Herzog e tudo, já havia uma reanimação da sociedade. Eu reagi de uma forma que me fez sair da Folha, né? Eu tinha ido para a charge política, né? Me via na obrigação de estar lutando, brigando, né, pela volta da democracia. E acho que a linguagem que mais se adequava para esse tipo de luta era a charge política naquele momento. Mas desde que surgiu a charge no Brasil, ela sempre foi um elemento muito presente na nossa formação da opinião pública. A nossa formação sempre passou pela opinião do chargista do momento. O nosso chargista tem um compromisso político natural. Quer fazer charge? Tem que fazer política. Tem que ter uma opinião política, um engajamento ou uma responsabilidade política. O inimigo era claro e objetivo mesmo. Era uma coisa que te levava para essa direção. Havia uma busca de direitos, uma tentativa de redemocratizar a sociedade. Começaram a acontecer as greves do ABC, onde apareceu o Lula. A minha primeira referência dos caras, ou uma das minhas primeiras referências dos caras, desses artistas, é com a experiência sindical deles. Porque eles fundam a Alboré e vão se oferecer para fazer quadrinhos e material gráfico para o sindicato na época que o ABC está em efervescência e tal, que viria a dar no surgimento do PT, né? Que é uma parte interessante da experiência deles e que mostra o engajamento deles naquele cenário de transformação política, né? Então, do ponto de vista da produção de quadrinhos, de humor e de artes em geral, foi um momento decisivo. Não, já sabia que era ditadura, que tinha derrubar, que tinha tortura, que era filho da puta, que milica... Já tinha, isso tudo veio junto, você entendeu? Por quê? Entendeu? Essas pessoas deixaram de ter que fazer necessariamente política. Porque na medida que a ditadura caiu, essas pessoas puderam pensar mais nas coisas que elas tinham a dizer. Porque a gente tinha uma preocupação em derrubar a ditadura militar, que era clara para todos nós. Todos nós estivemos envolvidos nesse processo. E aí, quando acontece o final da ditadura, está acontecendo também o Angeli começando a fazer a tira dele, né? A tira chiclete com banana e tal, e a coisa funcionando super bem. Era aquilo que eu estava falando, quer dizer, a possibilidade do cara deixar de falar lá da corte de Brasília, né, e poder falar da vida, da noite, dos personagens da noite, etc., né? Bom, naquela época a gente achava, nós artistas gráficos e tal, que quando viesse a democracia,
nós todos íamos fazer, como na Europa, os caras fazem cartazes de campanhas políticas e tal, né, coisa assim. Não, os cartazes que foram feitos para a democratização eram fotografias de políticos, só vote fulano e tal, só boneco. Porra, isso deixou a gente sem pai nem mãe. Depois os quadrinhos, a gente achava que os quadrinhos fossem acontecer como aconteceram nos Estados Unidos, o underground, aquela coisa toda, né? Não conseguimos juntar o pessoal para fazer uma publicação. E o Toninho não desenhava, mas ele estava sempre onde tinha desenhista, estava lá o Toninho, né? E ele foi trabalhar em editoras sempre, como diagramador, como depois desenvolvendo o trabalho dele como editor de arte ou como assistente de arte e depois editor e tal, não sei o quê. E foi virando, aí a gente foi vendo que o Toninho tinha mais a dar do que aquilo que ele estava mostrando quando ele apareceu com ele empreendeu isso aí, que foi a Circo Editorial, né? Então lá está o embrião da Circo Editorial, na minha opinião. Está no Versus, que foi onde eu aprendi também como é que distribuía, como é que comprava, como é que vendia, como é que funcionavam as coisas, entendeu? Isso eu saquei tudo no Versus. Então no Versus eu vou dizer o seguinte, eu já conheci o Angeli. Aí entra, eu conheci o Luiz G, o Chico e o Paulo Caruso. O Chico Caruso foi contratado, recebeu uma contratação milionária para ir pro Globo. Daí ele veio para São Paulo, vou fazer o seguinte, Toninho, eu pago os 2 primeiros livros da tua editora e você faz os livros. Que ano foi o ano das diretas? 84. Então a Circo nasceu em 84. Governo neste país só será estável como o voto do povo brasileiro. O que eu acho que é a maior miséria, a maior pobreza, a maior desgraça que pode existir para um povo é não ter o direito de escolher o seu próprio governante. A Circo Editorial foi lançada no dia da votação das diretas. O livro do Angeli é isso mesmo. O Chico queria esperar o resultado das diretas para daí fazer o livro dele. Entendeu? Então eu fiz o livrinho do Angeli, que foi lançado no dia das votações das diretas. A proposta foi rejeitada pela Câmara. No Rádio Clube, com a transmissão ao vivo da votação que foi feita à noite. Aqui é um gibi do Glauco, né? Isso aqui é bem raro, porque saiu numa edição do jornal, né? E só dura um dia, se você não comprou, já era. Os quadrinhos da Circo, eles vêm na esteira das tiras que o Angeli e o Glauco Laerte faziam no caderno ilustrado da Folha de São Paulo. A primeira incursão do Toninho Mendes na área editorial foi um livro do Angeli, um livrinho, assim, em que ele reproduzia as tiras da Folha e que foi um sucesso de vendas. Aí, quando ele resolve, em 85, lançar uma revista, a primeira Chiclete com Banana, aí sim eles criam histórias originais. Já existiam experiências de gibis nacionais. O Ziraldo já tinha transformado o Pererê num gibi, o Maurício já tinha toda a Turma da Mônica e tal, e o Toninho queria uma espécie de turma, de elenco de personagens, mas politicamente incorretos, mal comportados, não aquela coisa assim, sabe? Disneylândia. E o Angeli era a principal cabeça para criar esses personagens. O Angeli é pura intuição. Ele entrou naquele universo que estava ali e que estava carente de alguém que viesse comentar e registrar as rebordosas, os Bob Cuspe, aqueles personagens meio marginais, né? E isso era muito característico do chargista. Porque ele é um bom chargista, ele sempre foi um bom chargista. Ele quadrinizava, muitas vezes, a charge dele era quadrinizada
Não que ele fosse um quadrinista ainda, mas ele quadrinizava porque ele sentia necessidade para dizer o que ele estava fazendo. Então ele fazia em 1, 2 quadrinhos, 3 quadrinhos. Daí, para passar a fazer tira diária, para ele foi um jazzista. Aliás, ele é um jazzista. Se ele tocar saxofone, meu velho, pelo amor de Deus. E aí o Toninho conseguiu fazer com o Angeli, com o Bob Cuspe, com a Rebordosa, Chiclete com Banana e tal, fazer personagens que o pessoal tem interesse de ver o que está acontecendo com ele, né? O 68, ele é um sujeito que está se reformulando. Ele foi um radical, um ativista político, ele não admitia nada que não fosse pelo bem do povo, né? Só que ele esqueceu que para a gente fazer algum bem para o povo, a gente tem que estar resolvido como pessoa. Foi o maior sucesso desde do Enfield, né? O Enfield era uma grande referência, um farol para todos nós. E o Enfield falava de uma coisa que era muito legal, que é a regra número 1, acredito, da Chiclete com Banana, que é personagem. Fazer personagem. Você faz um personagem, você fica marcado pelos seus personagens. O brasileiro, nesse momento, está precisando desse personagem que eu tenho que arrumar uma forma de criar para denunciar isso, que é o personagem que não reage. E isso é verdade nas filas da seca, do FMI, da extrema violência institucional que está aí. E os personagens permitem que você, né, pontue, né, os tipos de pessoas, os tipos de situações, né, que gera tudo. E no caso da Chiclete com Banana, tem pelo menos 20 personagens que caracterizam, simbolizam, representam, são protótipo de tudo para aquele período. O Chiclete com Banana foi para a banca, foi recolhido em 28 dias e vendeu 28 mil exemplares. De cara, vendeu quase 60%, assim pela força do produto. Foi revelador, eu virei fã na hora, eu aprendi a desenhar, porque era muito simples de desenhar, e eu e meus colegas, e quem me apresentou foi um colega que estava 1 ou 2 anos mais numa classe mais velha, e a gente passava as aulas desenhando o Bob Cuspe e os outros personagens do Angeli. E foi bem louco. Entendeu? Eu comecei a tirar 100 mil do Chiclete com Banana a partir do número da Maratara. Aqui, número 7. Foi crescendo. Ele vendeu 28, 42, 50, 51, sabe? 52, 54, e eu fui aumentando a tiragem. De cara vem uma história da cucuia, que era uma expressão típica da época, né? E a cucuia é um editorial escrito pelo Angeli. Então tem um editorial bem escrito, bem humorado e tal. Aí uma tira, né, emblemática. Daí vem uma história em quadrinhos, certo? Uma abertura que aqui é uma história da Maratara, que é a história da capa, né? Então ela já tem o abre aqui, primeira história que tem 9 páginas. Que eu acho que era uma odisseia desenhar 9 páginas nessa época. Muito interessante. Essa revista do Toninho Mendes também tinha mulher pelada, tinha fotos, tinha fotonovela. Todo cartunista gosta de fazer fotonovela também. E interessante que tem assim, o protagonista aqui é o Guto Lacaz, que é um cartunista. E aqui está assinada por ele. Então foi ele que escreveu, né, e interpretou. A Juventude Está Perdida, que é sobre a maconha. No começo da revista, a parte de arte era mais minha. O Angeli cresceu muito como editor de arte e eu comecei a ser mais um editor empresário. Então, o Chiclete com Banana é uma revista do Angeli, editada pelo Toninho Mendes. Depois vem o Manual do Suicida Moderno. Minha última homenagem à vida. Aqui tem... Ela é feita... Não consegui achar a assinatura ainda. Ah, está aqui. Ela foi escrita e criada pelo Toninho Mendes, o Visconde da Casa Verde, que é o Toninho, né? Aí vem um anúncio, né? Mas é um anúncio que pode fazer parte do editorial da revista, do conteúdo da revista, porque ele é todo cheio de referências. Tudo isso é Toninho. Eu acho que esse anúncio ele tem a característica, né, da direção de arte do Toninho. Ele não precisa nem assinar essa diagramação, porque dá para ver que é dele, né? Essa é a assinatura dele. É a assinatura dele, né? Misturar
Assim, ele não tem tipologia aqui nesse anúncio com palavras, como que se diz, com tipo Times, assim, é tudo linhas retas, né? E essas coisas compactas aqui, é o típico trabalho dele. Dentro da Chiclete com Banana, o Angeli criou um suplemento para texto. E aí eu criei dentro desse suplemento uma espécie de mini fanzine, né? Um fanzine concentradinho lá, que inicialmente era uma coluna chamada Banana Purgativa, depois virou uma espécie de mini fanzine e tal. Ela tem uma coisa que é interessante, esse número aqui, que é o suplemento Jan, né? Que dá para ser descartado, que o Toninho já fez isso, porque isso tem ele já planejou isso, porque aqui tem um caderno que tem 2 cores. Ele é impresso em preto e magenta. E a gente misturava ali, o Roberto Piva era poeta, basicamente poeta, e eu escrevia texto em prosa também. A gente ficava fazendo paródias de letra de música punk. Inclusive é magenta porque é uma cor de gráfica que não fica cara. Está dentro das magenta, azul e o amarelo. Então, acho que o Jan ele era intercalado. Uma edição era em magenta, outra azul, outra em amarelo. O Toninho começou com uma revista ali com 50 mil exemplares, mas ele chegou a 150 mil e vendendo 120 mil. Eu tenho aqui anotado, ele conta que em dezembro de 87, uma edição especial da Rebordosa, com 100 mil exemplares, encalhou 83 revistas. 83 exemplares encalharam. Foi um sucesso nacional, ainda que principalmente em São Paulo. São Paulo acho que vendia 40% ou 50% da Circo, porque os personagens eram altamente paulistanos, né? O Chiclete com Banana, rapidamente, ficou uma coisa muito maior do que o Angeli. E até do que a própria Circo. Como assim? Porque a Circo era uma editorinha, porra. Ficou uma coisa grande. Entendeu? Ou seja, era uma editorinha que fazia uma revista que vendia 70, 80 mil. Agora, a Circo Editorial cresceu bastante nesse tempo. Quer dizer, vocês começaram para lançar essa revista. A Circo ela começou depois? lançando livros, não por acaso, um livro do Angeli, depois do Chico Caruso. E o sucesso do Chiclete com Banana abriu portas para outras revistas, como a Circo, que era uma revista só de quadrinho nacional, que teve uma vida de 2, 3 anos, agora está teoricamente suspeito. Foi dentro da Circo que nasceu a revista Geraldão do Glauco. Uhum. E hoje a editora tem 2 títulos de quadrinho, Chiclete com Banana, que é mezzo bimestral, porque às vezes ele está com 70 dias, e o Pirata do Tietê, do Laerte, que é uma revista mensal. Toninho e Angeli foram criados na Casa Verde, eram amigos de infância. E, de repente, você tira um cara do banco de reservas, que era Laerte, que tinha vindo do movimento sindical e da Gazeta Mercantil, e ele chega na Circo e, de repente, é como você pegar e botar ele no segundo tempo para jogar, né? O Angeli eu conheci nas lidas de humor, fazendo freelances aqui, freelances ali. Conheci o Angeli. Não via muito ele porque ele era da turma da Casa Verde. Mas quando ele e o Toninho foram conquistando esse mercado, essa situação nas bancas de jornais, a gente foi se conhecendo, se encontrando mais. E o Toninho me convidou primeiro para lançar um livro que era O Tamanho da Coisa, que era uma reunião das charges que eu produzi na Gazeta Mercantil e na imprensa da Alboré também. Então, o Tamanho da Coisa foi uma espécie de testamento, vamos dizer, uma espécie de declaração final de um período profissional que eu vivi. E, bom, mas aí ele me convidou para participar do Chiclete com Banana. E eu fiquei super insegura e tal, e ele fez para mim uma oferta que ele também já tinha feito para o Glauco e que é absolutamente generosa, é completamente Toninho Mendes, assim. Ele ofereceu um fixo, como uma quantia de dinheiro fixa, como adiantamento de direitos autorais. E foi isso que me possibilitou
mandar a Gazeta Mercantil a merda e sair da Alboré. Sem mandar a merda, porque eu gostava muito da Alboré, mas eu queria ter essa nova experiência. Eu acho que as coisas sempre são o resultado de algumas curiosas confluências, entendeu? Confluiu, deu certo. Ou confluiu, fedeu, não deu nada, ferrou-se. Qual foi a confluência que deu certo para circo existir? Bom, primeiro também a qualidade dos artistas que ele conseguiu reunir, né? E segundo, o operariado do Toninho. O Toninho era um operário. Ele levantava cedo, começava a colar coisa, ele mesmo fazia tudo, né? Sem nenhuma formação, tudo alma e coração, né? Toninho, ele teve a sensibilidade, a percepção de atrair o melhor que tinha. Ele era amigo de Angeli, mas ele não era amigo dos irmãos Caruso, ele não era amigo de Luiz G, entendeu? Ele não era amigo da Laerte. Esses caras não estão fazendo só um humor paulistano, eles estão fazendo um humor de época, de um momento, eles estão fazendo charge em quadrinhos. Sem Toninho Mendes, nem Angeli, nem Laerte seriam o que são hoje. Lendas do humor gráfico. Isso eu falo sem receio de que tenham raiva de mim, digamos assim, achem. Eu falo com a maior tranquilidade. Porque eu acho até meio ridículo. Você está me tratando historicamente com uma tal importância, entendeu? Eu não consigo levar isso a sério, porque eu sou assim. Eu acho isso uma palhaçada. Você vai ver. Olha isso, o boneco do número 1 do Chiclete com Banana. Como prova da propriedade, uma dedicatória de Toninho. Agora olha isso aqui. Isso aqui foi feito à mão por Angeli, como você pode ver. Ainda tem um carimbinho aqui de rebordosa, que era o símbolo da Circo. Isso aqui é o primeiro símbolo da editora, o primeiro carimbo. Agora olha isso daqui. Olha, tudo na mão. Tudo na mão. Ele pintou, fez o boneco todo colorido à mão. Agora aqui, ó. Olha isso. Tem até retoque. É a raridade das raridades. Isso aqui, na verdade, aí vai a edição toda, né? Com retoques, correções. E aqui a última página, isso aqui está solto, que é uma propaganda do Chiclete Adams, que isso aqui nunca saiu. Eu acho que Toninho, eu tenho 99% de certeza, ele falou sobre isso. Ele queria tentar conseguir um patrocínio da Chiclete. E aí não rolou. Agora, aqui, essa capa é engraçado porque ela acabou saindo roxa, né? E aqui ele fez as marcações da cor exatamente como ele queria. Eu me lembro muito bem que em novembro de 86, passei pela banca e vi aquela revista, Chiclete com Banana, com rebordosa na capa. E eu, como editor de fanzines, eu comprava tudo que saía nacional, né? Só que a Chiclete era muito cara. Aqueles 9.000 cruzeiros que Toninho estampou na capa, ela correspondia a 3 revistas de super-heróis, pelo menos. 3 ou 4. Pô, é muito caro. Eu não sei se eu cheguei a comprar. Ou eu acho que eu peguei emprestada de um amigo meu, porque eu acho que eu nem tinha dinheiro, acesso a dinheiro ainda. Ela seria hoje uns R$30. Dava para você comprar 2 Playboy, mais ou menos. Era uma revista cara. Para quadrinhos, então, era bem cara.
Então, eu acho que eu não cheguei a comprar nesses primeiros momentos. Quando vocês começaram com Chiclete com Banana, vocês estavam pensando em comemorar 5 anos como vocês estão comemorando agora? Na verdade, né? todo mundo que começa a fazer uma revista História em Quadrinhos espera durar 3, 4 números, né? Que é o de praxe aqui no Brasil, né? Geralmente foi assim. E é uma surpresa. Fica aquela coisa meio do Brasil, revista de História em Quadrinho, de autor brasileiro, de editora pequena. Então vamos fazer para ver até onde vai. E o fato do Chiclete com Banana ter pego, como a gente diz, na veia dos leitores, foi que possibilitou o que se consideraria uma sobrevida, né? E que estabilizou a revista, que hoje, ela fazendo 5 anos, mais do que uma revista de quadrinho, o Chiclete com Banana é o que se chama uma prova viva, né? Que está na banca de que é viável fazer uma coisa de quadrinho brasileiro, de autor brasileiro, que tem um mercado para isso e que tem autores em condições de executar esse trabalho. Aí eu me lembro que em fevereiro seguinte saiu o volume 2 e já custava 14 cruzados, né? O governo Sarney tinha tentado dar uma controlada na inflação, que estava uma coisa alucinante. E as revistas, elas eram obrigadas a repetirem o preço da edição anterior. Só que Toninho saiu com ela mais cara, né? 14 cruzados. E eu nem olhei mais preço, né? Como é que vocês sobreviveram a todas as intempéries aí desses 5 anos? Principalmente as econômicas, né? Bom, aí o publisher poderia falar Eu assim. sempre brigo com as pessoas que a editora em 5 anos conseguiu lançar 5 títulos, né? E passou por 5 planos econômicos. Né? Então, é um mundo econômico muito perturbado. Eu acho que o campeão de vendas era Chiclete com Banana. Né? Mas, de qualquer forma, todas as revistas da Circo eram boas de banca, né? Acho que eram 120 mil exemplares, 130 mil exemplares. Ah, bom, ele estava se sentindo um rei, né, meu? Ele estava achando que era o dono da bola. Porque teve, acho que, várias tentativas. Eu não conheço isso em detalhes, tá? A gente conversava isso. Mas eu sei que, assim, acho que a Abril tentou comprar os títulos, Editora 13, ele andou negociando com todo esse povo aí, né? Mas eu lembro que ficou um bom tempo, acho que durou uns 2 ou 3 anos esse pico aí. Até porque a regularidade, né? Não dá para você ter uma revista mensal, né? Era bimestral, enfim, quando os caras conseguiam se juntar para produzir. Na verdade é o seguinte, aqui começam as confusões da Circo. Primeiro, porque a partir de uma certa hora, tudo deixou de ser bimestral. Então você tem uma revista que durou 5 anos, que deveria ter 30 números, ela saiu 24. Então, começou a faltar capital e começou a faltar sanidade, para mim. É isso, ou ficavam lá 2, 3 semanas, né, pirando, né? Porque tudo isso era totalmente, saía do improviso ali, das discussões, do bate-papo, né, Não, era tudo era muita viagem, era o tempo inteiro inventando coisas e produzindo. E o auge, acho que foi ali por 89, 90, 91. Foi perto do fim, né? Foi perto do fim. Eu nem sei exatamente por que terminou, porque deve ter sido por problemas financeiros, ou não sei se o próprio Toninho se cansou. Eu não cheguei a conversar muito com ele sobre esse aspecto, não. Eu acho que os custos gráficos e editoriais se tornaram insustentáveis. Provavelmente foi por isso, porque se fosse só pelo pique, o Toninho não perdia o pique. Quando ele virou editor, estavam as inflações galopantes, como se costumava chamar. Então, era 83% no mês seguinte era 5%, depois era 42%, daí no outro mês 71%. Ela fazia isso, né? Ele ia pagar agora o papel e a gráfica, só que o preço que vai estar na banca, ele já tinha que colocar ali, né? Porque o preço tá impresso. Ele tinha que calcular aquele preço que ia estar na banca um mês depois. E ele só ia receber aquele dinheiro 2 meses e meio depois, em média. Então você tenta entender um país em que teve inflação de 80% no mês, como é que você gerava negócio? No meio daquilo lá, se tornava um tipo de cassino, né? Ele tinha que calcular um tipo de preço que não fosse ficar inviável para o leitor
Então, quase sempre as pessoas erravam para baixo. E quando ele ia receber 2 meses depois, aquilo já tinha comido. As coisas chegaram a um ponto tão absurdo que eles não de fazer conta, entendeu? Que eu tive uma edição do Chiclete que eu fiz 100 mil, vendeu 90 mil. Com o dinheiro dessas 90 mil, eu não conseguia comprar o papel para imprimir a outra. E isso aconteceram várias vezes. Então, isso foi uma das razões pelas quais a Circo não produziu ricos em seu negócio, né? O Toninho morreu sem quase nada. E o Laerte, o Angeli e o Glauco já morreu também, mas o Laerte e o Angeli têm que trabalhar até hoje também. Eles não estão bem assim, vou parar de trabalhar e agora curtir minha aposentadoria. Não é isso. A editora não funcionava. Todo lucro que ela dava, ela não me sustentava. Nunca me sustentou. Mas você lançou algumas coisas de sucesso, né? Era só capital de giro que rolava? Não, mas não sustenta uma estrutura de vida. É isso que vocês de fora não entendem. Entendeu? Uma editora se autossustentar é uma coisa. Ela conseguir sustentar a pessoa que a toca é outra. Às vezes uma editora pode custar R$1.000 por mês. Sabe, aluguel, contador, investimento que deu certo, mas não sustenta o cara que a toca. O mercado estava fechado, cada um foi meio que tentando seguir seu caminho, pelo sentido de que não estava entrando mais a grana para as coisas acontecerem. E só a cabeça já não funcionava mais, o país mudou muito. Foi uma coisa pós-ditadura, diretas já. Dinheiro entrou, dinheiro saiu, a coisa aconteceu. Quando que decaiu? No plano Collor. Meu pai tentou, congelou o dinheiro que tinha e ele nunca mais recuperou, entendeu? Quando que o Collor assumiu? Em março de 90. Então o Chiclete acabou em novembro de 90. Porque o número 22 do Chiclete com Banana, eu estava na gráfica em Uberlândia, quando a Zélia baixou o pacote. Você se lembra a confusão que foi aqui? Eu reduzi a tiragem para 50 mil e tive que manter o preço de capa, porque nada podia ser aumentado. O que aconteceu? Vendeu 29 mil, mas não porque estava vendendo menos, porque não tinha como distribuir. Foi tudo cortado pelo meio, eu teria vendido 60 mil do mesmo jeito. Tanto que depois saiu o 23 e o 24 e acabou. Então todas essas coisas detonaram com tudo. Nesse mercado específico de banca, teve um ar de insanidade generalizado. Vamos cortar, vamos lá no fumão. Isso aqui é uma edição que precede a Circo também, ó. Olha o título. Quero Ordem no Circo. Essa é de 1979, Ovelha Negra, que é uma publicação independente de humor, bastante marcante na época. Então, todo esse material que eu mostrei para você rapidamente é um material que contextualiza a história da Circo, entendeu? E aqui parece uma capa premonitória, né? Você tem uns palhaços, que é a famosa história dos palhaços mudos de Laerte, e o palhaço gritando, né? Quero ordem no circo. Tudo isso tá por trás do conceito do nome da editora. A editora Circo, ela acabou contaminando, no bom sentido, toda uma geração, né? A Circo chegou a vender 150 mil exemplares da Chiclete com Banana. Isso é uma coisa impensável hoje. Você vender 3 mil revistas na banca é uma façanha. E você vender 150 mil revistas em 1985, de uma publicação alternativa, de uma editora alternativa, era uma coisa espetacular, extraordinária. Ela não teria existido na década de 70. Para você circular com uma publicação na década de 70, você tinha que ter um registro na censura. E a censura simplesmente negava o registro e você não poderia colocar a revista na banca sem o número de registro. Então a Circo ela acaba contaminando o comportamento e o humor que se fazia naquela época. É impressionante vocês me chamarem para falar sobre isso, porque assim, é impressionante a quantidade de vezes que eu revisito as revistas, entendeu? Às vezes eu tenho uma ideia e falo assim, putz, cara, esse negócio tem uma solução parecida numa história do Luiz G. Aí eu vou lá,
Sei lá, eu sempre dei muita importância pro Toninho, assim, sabe? Por ser uma coisa que, vamos dizer, a gente tinha uma relação legal, ele gostava de mim, me admirava, e eu achava eu achava ali demais ele poder fazer aquelas coisas dele. Ele queria ser mais artista, né, do que o que ele foi na realidade, assim, né? E eu cansava de falar para ele, cara, o que você fez foi a coisa mais importante de todas, saca? E não era tanto a questão criativa, né? Mas era uma questão sem a qual não haveria nada disso, né? Era um cara que tendia a dar um pouquinho de ordem ao grupo. Eu sempre olhei ele como, não líder, mas aquele com capacidade de conversar, dialogar com todos eles a fim de providenciar convergências. Ele fazia isso. Por isso que ele fez a Círculo, né? Resumindo, para mim, ele foi o cara, meu. A frase, para mim, assim, ele entrou para a história com um nome. E pouquíssimas pessoas conseguem isso. Tem muita gente que morre, deixa um monte de dinheiro, mas não deixa nome, não deixa cultura, não deixa informação. Então, o orgulho que eu tenho dele é muito grande, vai ser para sempre, vai ser passado para minha filha. Tem um cartunista que eu gosto muito, que é o Arnaldo Branco, um cartunista do Rio, que ele fala uma coisa que é verdade, que não existe originalidade, né? O que acontece é você fazer o seu plágio com bastante referência, de forma que ninguém repare que você está plagiando. E eu sou um fracasso nisso, porque eu não consigo negar que eu copio descaradamente tudo que foi feito na Circo, na Chiclete, na Piratas do Tietê. Boa parte da minha identidade, não sei se posso dizer identidade artística, né? Cartunista não é bem artista. Mas acho que boa parte da minha identidade no trabalho de cartoon vem daí. Quem que é esse aqui? É o... Laerte? Não é o Laerte, é o Laerte ou... Acho que é o Laerte. Eu não enxergo direito, cara. Cara, era um processo de abertura, né, cara? Porque antes da Circus tinha o quê, cara? Tinha o Médica e os bagulho gringo, né, meu? Os Pasquim, cara. Eu era muito jovem pra ler Pasquim, cara. Falou? Então, para o pessoal da minha geração, cara, assim, foi a abertura para todo mundo, cara. Tanta abertura para a cabeça de muita gente, cara, saca? Tanto para minha, ou para quem estava conhecendo as paradas políticas da época, assim, foi muito importante, cara. Foi muito importante mesmo. Aquela sensação de liberdade que a gente, saindo da ditadura, a gente começou a publicar tudo que vinha na cabeça e de repente o Toninho era uma espécie de coordenador disso e dava o espaço físico para a gente colocar aquelas coisas todas, né? E paralelamente, claro, a Chiclete e a Circo não eram os únicos veículos, mas aquilo incentivava, criava uma cultura de consumidores que também iriam ler os meus livros de poesia, também iam ler os fanzines do pessoal. Então, eu ampliei muito a minha quantidade de leitores pelo fato de ter colaborado na Chiclete. Então, automaticamente, haveria mais leitores de poesia do tipo de poesia que eu faço. Todo mundo estava pensando igual, né? Não tinha internet, né? Não tinha internet, então estava todo mundo se conectando através dos quadrinhos. Hoje em dia, o nego se conecta através do WhatsApp, de rede social. Naquela época, não, cara. A gente se conectava através de revista de música, né? E pelos quadrinhos, cara. Né? Uma coisa vai puxando a outra. Mas é chato falar, porque toda vez que a gente fala, é saudosismo, os velhos sempre acham que no tempo deles era melhor, sabe aquela coisa? Mas era melhor, porra. Não tem como negar, sabe? Uma coisa que me ocupa um pouco o pensamento, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas, ao lamentar uma coisa que não existe mais, né? Ao desejar que aquilo ou ainda existisse ou tornasse a existir, não levam em conta as contingências, os contextos do tempo e as circunstâncias que geraram uma determinada coisa. Por exemplo, é muito comum as pessoas desejarem que haja um outro Pasquim. O Pasquim sim, é que era bom. E também em relação a Circo foi uma experiência sensacional na cultura brasileira, e o que ela propiciou, o que ela
promoveu, o aparecimento daquelas coisas foi fundamental. Mas, ao mesmo tempo, foi a expressão de uma época, foi uma experiência meio irrepetível. Nesse sentido, a Circo é irrepetível, assim como o Pasquim é irrepetível. Existem algumas experiências de publicações que duram muito tempo, sei lá, o Charlie Hebdo, por exemplo, para não ficar só no Brasil. Mas não é necessário. Isso aí, o fato delas durarem muito tempo nem sempre é um galardão, entendeu? Nem sempre é uma coisa muito positiva. Às vezes elas duram muito tempo, mas sobrevivem mal, né? Paramos de olhar para trás e tentando olhar para frente, né? E eu acho que é isso que a gente tem feito desde então, né? Quando agora os anos Bolsonaro nos leva a pensar que talvez olhar para trás não seja uma má ideia, diante do que temos pela frente aí. O Brasil hoje, ele supera qualquer ficção absurda que você possa imaginar dentro de um contexto político, social e econômico. Então você tem um cara que cria uma plataforma política moralista e saudosista em relação aos piores tempos da política brasileira no século XX, né, que é a ditadura militar, em que a Circo foi uma nau importantíssima, um espaço importantíssimo para consolidar a redemocratização. Então, eu acho que aquilo que a Circo, de certo modo, ajudou a construir, que foi o sepultamento de uma ditadura e a celebração de uma liberdade de forma crítica, porque, na verdade, o que eles queriam era fazer, olha, a gente tem que seguir por esse caminho, mas o caminho vai ser doloroso ainda por um bom tempo. E esse caminho doloroso ainda não acabou. 33 anos depois, nós ainda não conseguimos consolidar nossa democracia e, muito pelo contrário, nós estamos num processo de recuo, de retrocesso perigosíssimo, em que você começa a banalizar elementos fundamentais da democracia e da liberdade hoje, né? Isso aqui, ó. Isso aqui juntou os idiotas, cara. Aquilo que você falava aquilo que o fascista, que o racista falava em casa, na mesa do bar, ele começou a falar aqui, aí começou a juntar os idiotas. Como tem muito idiota no mundo, são 57 milhões de idiotas, cara, tá ligado? Aí juntou todo aquele monte de imbecil e aí, assim, né, você fica sendo bombardeado, tanto de esquerda quanto de direita, cara. E eu acho que agora tá havendo um retorno para aquela situação em que se sente obrigado, se sente como cidadão, como um cara preocupado com o seu país, etc., tendo que assumir, né, alguma posição, tendo que se situar em relação ao que está acontecendo. Você falou que a Chiclete ela foi uma coisa de uma equipe e de uma época. A Circo Editorial é a história de uma equipe e de uma época. Por que de uma época? Porque todas essas pessoas foram criadas dentro da imprensa independente lutando contra a ditadura. Não vai haver concentração lá no Brasil, Pode ficar à vontade aqui, mas aqui não consegue. E todas essas pessoas tinham uma relação de comportamento já diferenciada. Eram pessoas mais liberadas sexualmente, o pessoal fumava maconha, ninguém morria por causa de um bar de chifre. Então, isso é o resultado de uma época. E essas pessoas sempre quiseram fazer essas coisas, de humor, de comportamento, de histórias mais avulsas, mas dedicaram muito tempo da vida delas à questão política.